E ontem na Arena Condá, o Sport empatou com a Chapecoense por 1-1. Um jogo duro, o Sport começou a partida com duas novidades no time titular, o retorno do Dalbert voltando de lesão e a estreia do Lene Lobato. Primeiro tempo de superioridade do Sport, onde o Leão teve as melhores chances, mas não conseguiu fazer o gol no começo do jogo. Teve algumas oportunidades com o Lene Lobato, com o Lucas Lima, mas foi aos 30 minutos do primeiro tempo num passe do Zé Roberto para o Fabrício Domingues, que invadiu a área e fez o gol do Sport aos 30 do primeiro tempo. O Leão abriu o placar. Nona assistência do Zé Roberto na temporada, ele é o líder nesse quesito do elenco, e o quinto gol do Fabrício Domingues na temporada 2024, o quarto na Série B. Então o Sport foi para o intervalo vencendo por 1-0. No retorno para o segundo tempo, o técnico Humberto Louser colocou a Chapecoense para cima, fez duas alterações e o time cresceu. A postura do segundo tempo do Sport foi muito ruim. Um time passivo, displicente, aceitando o jogo do adversário. A Chapecoense teve inúmeras chances de empatar o jogo, mas só conseguiu no último lance. Cruzamento pela direita do Mailton e gol do Mário Sérgio, atacante da Chape. 1-1 aos 51 minutos do segundo tempo. O empate amargo, o Kaique França falou na saída do campo, disse que o Sport não poderia ter a postura que teve no segundo tempo, mas não adianta mais chorar o leite derramado. Como eu disse, 25 pontos, o Sport é o sétimo colocado e está a 2 pontos do quarto colocado, Novo Horizontino. O público na Arena Condá, 4.585 torcedores, uma renda de R$ 108.070. O próximo desafio do Sport acontece no sábado contra a Ponte Preta. Mas só para dizer a vocês que a delegação rubro-negra retorna hoje à capital pernambucana e a reapresentação acontece na quinta-feira à tarde no CT. Isso porque o Sport tem pouco tempo para se preparar para o jogo contra a Ponte Preta na Arena de Pernambuco. E por falar nesse jogo, a CBF alterou o horário da partida. O jogo seria às 18 horas, passou para as 9 da noite, para as 21 horas. Então, a partida permanece no sábado, na Arena de Pernambuco, contra a Ponte Preta, só que às 9 da noite. Nas redes sociais, a repercussão por parte da torcida do Sport não foi legal. O torcedor não gostou do horário e cá para nós, o jogo sábado às 9 da noite é um horário que espanta o torcedor, principalmente por conta da logística que é para se deslocar à Arena de Pernambuco. Então, para o próximo jogo contra a Ponte, estão à disposição do Mariano Sosso, Gustavo Coutinho e Luciano Castan, que cumpriram suspensão no jogo de ontem. O próprio Mariano Sosso volta a comandar o time na área técnica e é bem provável que o Romarinho esteja à disposição também para essa partida. E o Sport perdeu 2 pontos em Chapecó. Mesmo o jogo sendo fora de casa, mas o Sport tinha um adversário desesperado, pressionado por estar perto da zona de rebaixamento, sem vencer em casa há 3 meses, mas o time rubro-negro tinha pela frente a missão de vencer para poder voltar ao G4. E estava prestes a conseguir isso, mas acabou fazendo um segundo tempo desastroso e sofreu um gol no último lance da partida. Segue fora do G4, está na 7ª colocação, ainda com a rodada a ser finalizada. E agora se prepara para enfrentar a Ponte Preta no próximo sábado na Arena de Pernambuco. Mas o jogo em si, o Sport teve pela frente uma Chapecoense, como eu falei, pressionada, precisando buscar a vitória para poder se afastar do Z4, e o técnico Humberto Louser tendo velhos conhecidos do futebol pernambucano. O goleiro Matheus Cavicchioli, que passou no Sport, o Marlone e o atacante Marcinho, além do volante Auremir e do Giovanni Augusto, que entrou no segundo tempo, que passaram no Náutico. Agora, o técnico do time, o César Lucena, colocou o Lene Lobato, o estreante que veio do Vélez Sarsfield, da Argentina, para formar o trio ofensivo com o Christian Barletta e com o Zé Roberto.
E me agradou o jogador. Um atleta bem participativo, driblador, jogador que foi no mano a mano algumas vezes com os atletas da Chapecoense e até participou indiretamente de algumas investidas ofensivas do Sport, porque o lado direito da Chapecoense mostrou muita vulnerabilidade. E aos 3 minutos o Sport teve uma chance com o Zé Roberto, que exigiu uma boa defesa do goleiro Matheus Cavicchioli. A equipe catarinense não oferecia muita resistência no jogo. E o time rubro-negro apresentou mais volume de jogo, mais posse de bola, tendo mais distribuição de jogadas, com o Felipe oferecendo uma apresentação na transição e com o Lucas Lima sendo o carregador de piano no meio de campo. Até que aconteceu de um momento em que a Chapecoense tentou dar o ar da graça na partida e o Sport resolveu jogar um banho de água fria, marcando o gol com o Fabrício Domingues, numa jogada que foi intermediada com o Felipe, que viu muito bem o Zé Roberto, e ele dá um passe preciso para o Fabrício Domingues, que leva melhor diante de 2 jogadores, passa por entre o Mancha e o Eduardo Doma e entra na grande área e chuta forte no alto do gol do goleiro da Chapecoense. E a partir daí o Sport passou a ser o protagonista da partida, o protagonista do jogo. A Chapecoense só chegou uma vez no gol do Kaique França, e ainda assim sem tanto perigo. Dava a entender de que o Sport poderia repetir a atuação do primeiro tempo na etapa complementar. Só que o Humberto Louser faz 2 mudanças para o segundo tempo que foram determinantes: o Rafael Carvalheira e o Mailton. Principalmente o Mailton, porque ele corrige o lado direito da Chapecoense, que estava vulnerável, e ele passa a ser mais um elemento ofensivo, jogador bem mais agudo, e ele deu um crescimento para a equipe catarinense. O Sport passou a ser um figurante na segunda etapa e acabou caindo bastante de rendimento quando o César Lucena tirou o Lucas Lima para colocar o Tite Ortiz, que não tem a mesma característica de jogo do Lucas Lima, que poderia segurar mais a bola, segurar mais o jogo, enquanto que o Tite Ortiz é mais um jogador de ataque, um jogador que agride mais o adversário. E a partir daí a Chapecoense foi só ataque. O Humberto Louser depois colocou o Giovanni Augusto, o Perotti e o Tomás, e começaram a perder muitas oportunidades de gol. Chutes de média distância com o Giovanni Augusto, com o Marlone. Teve uma chance clara de gol que o Mário Sérgio perdeu quase debaixo das traves do Kaique França. Mas aí aconteceu uma chance boa para o lado do Sport, quando o Paulo Diego tem uma oportunidade clara de finalizar, mas ele opta em passar para o Zé Roberto, e o Zé Roberto perde uma chance boa de gol. Dava para arrematar o Paulo Diego, mas ele não tem confiança. E até que aconteceu o lance do gol de empate da Chapecoense aos 51 minutos. Numa jogada pela direita com o Mailton, um cruzamento rasteiro, a bola passou no meio dos defensores do Sport, passou pelo Kaique França e o Mário Sérgio completou para o gol, fazendo 1-1 Chapecoense e Sport. E o time leonino sai frustrado por ter perdido uma vitória que estava nas mãos e que poderia ter colocado a equipe no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. E o próximo adversário é mais uma equipe que está brigando para se afastar da zona de rebaixamento, que é a Ponte Preta, no sábado às 9 da noite. O fato é que o Sport não vem jogando bem, vem apresentando atuações questionáveis, alguns jogadores que estão no departamento médico, mas a grande verdade é que o grupo precisa ser reforçado. Jogadores que cheguem para agregar, que cheguem para suprir as carências da equipe. Lateral direito que está chegando, Claudio Plácido, tem que contratar mais um zagueiro, mais um meia de criação e mais um atacante de beirada. A direção está trabalhando, mas é preciso um pouco mais de empenho e não apenas trazer oportunidades de mercado como foi da primeira janela de negociações. O Sport segue na briga, isso é uma verdade, mas precisa ser mais enfático se quiser realmente brigar de igual para igual com as equipes que estão no grupo de acesso, como Santos, América Mineiro, Vila Nova e o Grêmio Novo Horizontino. Falta porque não esteve à beira do gramado ontem para orientar os jogadores. Você acha que realmente ontem não teria dado resultado mesmo que ele tivesse à beira do gramado, Gabi?
Então, Mário, é muito difícil, né, colocar a culpa em apenas uma pessoa. Porém, eu acredito que as mudanças que o César Lucena promoveu na equipe tiraram completamente, né, as características do Sport ficou irreconhecível no segundo tempo, né? O Lênin Lobato foi substituído e eu até entendi, né? O Diego Eduardo estava com a gente também. Ele até falou, eu fiquei, a questão pode ser uma opção mesmo, porque o garoto acabou de chegar, né? A estreia, então para descansar, não tem como render todo o jogo, mas ele é novo, né? Eu acho que poderia ter continuado. Mas a saída do Lucas Lima não teve nenhuma justificativa, na minha opinião, e aí o Sport parou de construir oportunidades, depois ele ainda mexe mais o time. Enfim, eu acho que foram várias mudanças na equipe e fizeram com que o Sport acabasse não conseguindo, né, de jeito nenhum, reverter, ampliar a vantagem, né? Então, óbvio que tiveram também várias chances que os jogadores dentro das 4 linhas não aproveitaram. Sim, tiveram. Mas o Sport poderia continuar incomodando o adversário. Infelizmente não foi isso que aconteceu, né? Caiu de produção e a gente viu no que deu. O Sport agora vai precisar se reorganizar, porque são 2 empates seguidos, contra a América Mineiro em casa, contra a Chapecoense fora, vai enfrentar a Ponte Preta, depois tem o Santos na Vila Belmiro e vai virar os jogos de ida, vai começar o retorno com 2 jogos atrasados, CRB em Maceió e Operário em casa. Agora não pode cair tanto ou não ficar muito distante desse G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. É fundamental ganhar da Ponte Preta para poder manter o nível ali próximo ao G4, viu, Gabi? Não tem outro resultado, Mário. Não tem. Em casa, né? Contra um adversário que pode ultrapassar o Sport. E por causa dos outros resultados que o Sport tem feito, né? Então, infelizmente, quando o Sport não faz a parte dele, entra pressionado em partidas como essa, né? Que são decisivas, que são fundamentais para o complemento do campeonato, né? Então não tem outro resultado, não tem o que argumentar, a equipe vai entrar pressionada e aí já sabe, né? Deus nos acuda. É verdade, a partir de agora tem que correr, porque já oscilou bastante, uma hora o negócio complica, tem que correr, se recuperar e vencer a Ponte Preta no próximo sábado às 9 da noite. Agora, Gabi, como o jogo estava marcado para 18, tinha uma expectativa de público, 9 da noite, para mim essa expectativa fica no máximo, será que eu estou sendo muito otimista? 15 mil torcedores, Gabi? Mário, eu acho que tá sendo otimista. Se fosse no horário que tava, eu ainda acreditava, né? Mas com o futebol que o Sport demonstrou, e 9 horas da noite, eu não acredito que vai ser um grande público, não. Torcedor leonino, compareça à Arena de Pernambuco. O horário é ingrato, 9 da noite, mas o Sport precisa do seu apoio. Vamos ver então, Gabi. A gente volta para ouvir César Lucena, ele que comandou o Sport ontem na beira do gramado. Mariano Sosso estava suspenso e ele fala do empate contra a Chapecoense por 1-1 ontem na Arena Condá. Olha, o primeiro tempo nosso foi muito bom, né? Acho que fizemos um jogo inteligente, sabíamos que a Chapecoense iria vir para cima, jogando em casa. O jogo que nós treinamos durante a semana aconteceu, né? Nós temos o professor Mariano com a ideia de jogo que é manter a posse de bola, jogar com inteligência, né? Ocupando os espaços. Fizemos isso no primeiro tempo, tivemos oportunidades até de fazer mais gols, não fizemos. O segundo tempo mudou, o jogo mudou, né? A Chapecoense se soltou um pouco mais, conseguiu controlar um pouco mais o jogo, apesar que nós tivemos muitas chances também de transição, acabamos falhando ali no último passe, e a Chapecoense cresceu no finalzinho do jogo, conseguiram numa jogada ali no segundo tempo, finalzinho de jogo, conseguiram uma bola em profundidade, acabamos tomando um gol no último minuto, né? Mas o que valeu foi que fizemos um bom primeiro tempo. Tivemos um empate aqui, claro, nosso objetivo era a vitória, estávamos com a vitória na mão, perdemos ali no final ela, tomamos um gol
uma desatenção. Agora é trabalhar a semana, ver o que o professor Mariano vai pedir para nós na próxima partida em casa, né, com o apoio da torcida.